Olá pessoal, tudo bem? Bom, neste trabalho, é um trabalho da disciplina de Relações Étnico-Raciais, né, solicitado pela professora Ana Paula. Meu nome é Ives, eu sou discente do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Essa atividade compõe aí a nossa segunda VA, que é o estudo, né, do currículo e da educação das relações étnico-raciais em relação a trabalhos com projetos, né? Bom, essa atividade ela é pautada onde a gente teve que escolher é, um- uma aula, do portal do professor. Então eu escolhi essa aula, Igualdade perante a Diversidade Cultural, desconstruindo o racismo na escola, né? Essa atividade é do professor Sandro Prado, né, lá de Minas Gerais, onde a modalidade de ensino a gente vai trabalhar é o EJA, né, na fase 2, que é a Educação das séries iniciais do primeiro ao quinto ano, onde o componente vai estudar o estudo da sociedade da natureza e a gente vai trabalhar aí o tema da cidadania, a participação e a educação no lugar de vivência. Bom, os dados da aula, o aluno ele poderá compreender com esta aula, reconhecer a multiplicidade da influência das culturas, compreender a pluralidade dos valores, combater o preconceito, identificar as diferenças, que essas diferenças são sociais, raciais, culturais, que são fatores de enriquecimento até mesmo das relações humanas, e a atualidade das situações de discriminação, do racismo, preconceito e o estigma, E despertar atenção para a prática, um olhar, despertando atenção para a prática do racismo, tendo aí um olhar diferenciado para essa mudança. A duração dessas aulas, de acordo com o professor, ele estima que entre 2 e 3 aulas de 50 minutos, mas eu acredito que se eu fosse aplicar, eu aplicando essa aula, eu acho que seriam umas 4 aulas, devido que mais à frente a gente vai ver, são 3 atividades e a última atividade acredito que detém mais um pouco mais de tempo para a socialização. Então, os conhecimentos prévios, segundo o professor, do aluno não há necessidade do conhecimento prévio a ser trabalhado para a efetuação destas aulas. Mas eu acredito que até mesmo eu, como professor, acredito que todas as aulas a gente tem que buscar o conhecimento prévio, até mesmo para a gente sentir como é a relação da nossa turma com um determinado tema que vamos trabalhar, que aqui no caso é a desigualdade, as diferenças culturais e o desconstruindo o racismo na escola. Então, a estratégia do plano de aula escolhido e os recursos da sala de aula. A estratégia utilizada são uma aula interativa através de leitura de texto, socialização, entre os alunos, uso do laboratório, no caso pode ser até a própria sala de aula através de projetor, e o diálogos interdisciplinares, que mais à frente a gente vai falar um pouco mais. Bom, a primeira atividade ele fomenta aí os diálogos contra o racismo, né? Essa primeira atividade ela inicialmente sugere que o professor inicie a atividade, na compreensão aí de um vídeo intitulado Onde Você Guarda o Seu Racismo. Esse vídeo aí ele tem 2 minutos e 38 segundos, É um trabalho muito interessante, onde o professor ele vai trabalhar uma campanha que foi feita aí em dezembro de 2004, sendo fruto de 40 organizações da sociedade, onde em 2001 começou o diálogo contra o racismo, onde a promoção de uma ampla mobilização antirracista que desenvolvia a iniciativa dos diversos setores da sociedade. Então, a campanha teve um suporte com uma pesquisa que revelou que 87% dos brasileiros acreditavam na existência do racismo, onde 4% dizem ser racistas. Então, dessa forma, essa contestação, essa campanha foi lançada com essa pergunta, Aonde você guarda, desculpa, onde você guarda o seu racismo, Que por parte do princípio que o racismo está presente numa cultura da sociedade brasileira que atinge aí todas as pessoas que se é revelada aí no nosso cotidiano até hoje, Apesar que esse estudo foi em 2004, 2001, 2004, mas hoje aí está muito presente, mais do que nunca, Até mesmo aí
dentro de vários reality shows em relação até isso. A gente pode até atualmente comentar isso em sala de aula. Então, é, essa, esse vídeo, né, ele traz aí cenas de depoimentos de situações reais que ocorreram com pessoas, né? Então, é importante frisar, né, que o objetivo é a reflexão individual, né, da discussão, né, provocando a reflexão do indivíduo, principalmente a conscientização dos alunos contra a luta do preconceito racial e da responsabilidade de todos perante isso, né? Então, com a apresentação do vídeo, cabe a gente, o professor, e o professor fez, né, no seu plano de aula, discutir com os alunos a opinião, né? Levar eles a falarem sobre determinado tema. Então, a gente, mediando aí, e fazendo algumas provocações, né, sobre algumas perguntas chaves, como o depoimento apresentado no vídeo indica ações discriminatórias, né, levar eles a pensar quais são as ações, né, a sociedade brasileira é para ser conceituosa mediante os relatos, né, e, e N perguntas que possa ser feito para fazer o questionamento e fazer esse levante, né. Então, após a apresentação, né, como falei, vão ser tratados aspectos mediante esses questionamentos. A segunda temática, né, é trabalhada em uma contextualização do tema, que o objetivo é aproximar os alunos do tema da situação real. Então, é utilizado um texto, esse texto fala que é Brasil, a África querem campanha antirracismo na Copa, né? Esse é um texto, né, escrito por Gilberto Costa, repórter da Agência do Brasil. Eu vou colocar esse texto na descrição deste link, né, tá? Então, é um texto muito bom que faz a gente pensar um pouco, né, sobre toda essa situação e faz com que a gente veja que o preconceito não está na nossa casa, ele não está apenas no trabalho, não está nas relações pessoais ou interpessoais. Então essa atividade, né, pode ser em dupla, onde ser dado esse texto para a dupla ler, né, e após essa leitura é feita então uma socialização, né, das suas considerações, né? Eles vão oralizar suas concepções mediante as relações das atitudes racistas e discriminatórias sociais e compreendendo então uma discussão que permeia dentro daí do texto, né, uma clareza de conceitos de racismo, preconceito, discriminação e uma democracia racial. Na atividade 3, como eu falei, eu acredito que é uma atividade que pode ser mais elaborada e ele pode ser feita em até 2 aulas, né? Que é trabalhar uma agência de publicidade na campanha contra a discriminação racial, étnico-racial. Então, atividade em grupo, o professor pode, de acordo com o plano de aula, o professor divide aí o grupo em até 5 grupos, a sala de aula, né? Vai depender muito da questão da sala de aula real. Então, de fato, o professor tem que ter em mãos, né, cartolina, o papel prado, né, o papel madeira, como pode ser chamado, para fazer o cartaz, lápis, canetas coloridas, tesouras sem ponta, cola e revistas velhas que possam ser utilizadas para fazer essa publicidade, né? E como é feito? O procedimento é o seguinte: após eu dividir, né, os alunos em grupo, a campanha vai ter que ter uma temática, né? Respeito aos negros e combate à tolerância à frente da diversidade étnico-racial. Então, de acordo com o plano de aula, é dado 30 minutos para eles prepararem e apresentarem um cartaz com a frase e um desenho para estampar tal campanha. Então, aí eu acredito que é pouco tempo, até que, apesar das outras 2 aulas já trabalhado sobre o tema, né? Mais uma produção publicitária não sai em 30 minutos para ser feito um trabalho de bom rendimento. Eu acredito que mais de 30 minutos para eles poderem organizarem suas ideias, né? E preparar esse material, porque de acordo com o professor,
que elaborou é feito só a socialização entre eles. Mas por que não socializar com toda a comunidade escolar, não é isso? Então acho que um tempinho a mais para ficar um trabalho mais elaborado, eles podem fazer e deixar em espaços estratégicos na escola para que todos possam olhar, né, entender a temática, né, o respeito aos negros e o combate à intolerância à frente da diversidade étnico-racial. Então é esse ponto que eu acho que precisaria mais um pouco, né? Então, após essa atividade, os alunos discutiam, cada um demonstrava qual é a sua publicidade, né, contra essa discriminação etnorracial. Então, uma observação aí que eu falo, né, que eu trago nessa imagem, é justamente o que eu falei lá na frente, né, sobre a interdisciplinaridade, né? Então, o professor pode compartilhar, ele como professor polivalente do EJA, ele pode trabalhar em várias áreas, como educação física, história, geografia, língua portuguesa, né, matemática, em levantar estatísticas, né? Então, dessa forma, elencando aí algumas áreas que pode ser trabalhado, com educação física, a importância dos atletas, né, dos índios, dentro dessa casa da Copa, a história, onde orientar, pesquisar, né, a gente pensar um pouco do contexto histórico, de onde viemos, né? Nós brasileiros somos pessoas de raízes negras. Então, entender que o escravo que veio aqui, mas ele povoou, né? Ele foi açoitado, mas ele está presente, ele faz parte, né, do nosso legado. A língua portuguesa, desvendar e analisar, né, os ditados populares, querer entender os populares em relação ao racismo, né, que dialetos usados. A geografia, ele pode usar aí nas questões de condições socioeconômicas do negro, né, dos índios, né, a questão do branco dar-se como superior, né, para quem é racista, e desvendar a questão até geográfica, né, e folclórica aí das etnias. E a matemática trabalha gráficos, ou até mesmo compreender gráficos, analisar ou trabalhar junto aí dentro de mais à frente, uma temática, uma perspectiva da matemática, né? Então, esse é o plano de trabalho utilizado, né? Não teve como utilizar algum outro tipo de recurso, até porque no momento da pesquisa só foi encontrado esse. E acredito que podemos até, em cima disso, elaborar outras atividades, né? Que vem a questão de uma atividade lúdica, como aí a agência de publicidade, né? Formando aí cartazes, né? Uma linguagem não verbal, que pode ser uma linguagem não verbal ou verbal. Então, abre aí um viés para a gente pensar em vários projetos para trabalhar essa temática, que é muito rica e muito importante, né? E acho que infelizmente vai ter que ir ao longo de muito tempo para a gente mudar esse cenário. A referência, né, nesse trabalho é pautada aí na professor, né, Santos, onde no portal do MEC, essa atividade, igualdade perante a diversidade cultural, desconstruindo o racismo aí na escola. E eu trago aqui um pensamento, né, onde hoje Marielle Franco é um Marte, né, dentro dessas questões raciais, e ela traz uma frase muito pertinente, um pensamento. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas. Então eu espero que vocês tenham gostado da atividade. E é isso, tá? Muito obrigado e até a próxima.